Glória a Deus. Tudo bem? Tudo bem? Amém. Diga obrigado, Senhor, Obrigado, por esta manhã. Podemos assentar. Estamos celebrando a Páscoa. Sexta-feira fomos tremendamente abençoados pela palavra de Deus. O apóstolo Jonas ministrando sobre as nossas vidas. No capítulo 12 de Êxodo, quando o Senhor estabelece a Páscoa, o sacrifício do Cordeiro, a marca do sangue nos umbrais, na verga das portas. E a pergunta é: qual é a marca que está sobre a sua casa? Qual é a marca que está sobre a sua família? E ele falou sobre a marca da unidade, a marca da concordância. Que essa seja a marca sobre você. Temos a marca do sangue do Cordeiro sobre nós, mas a marca da unidade, da concordância é importante para que todo o propósito de Deus se cumpra em nós. Fomos ampliados ontem, dentro da chamada de transição, passando pelo portal da Páscoa, que Páscoa fala de redenção. Quando Jesus morreu na cruz, abriu-se um portal, que é o portal da graça, o favor de Deus se manifestando a nós. Mas a recomendação para se participar da Páscoa fala de um tempo de preparação, não é de qualquer forma. Deus os estava chamando para a caminhada, a fim de que eles entrassem e possuíssem a terra prometida, a terra de Canaã. Quando você tem um encontro com Jesus, você é marcado mesmo pelo sangue do Cordeiro. Os grilhões e as cadeias das marcas do Egito, elas são quebradas em nós. Isso é uma realidade. Quando nós temos um encontro com Jesus, e muitos aqui foram ao encontro com Deus, e alguns tiveram, na verdade, o encontro do novo nascimento, antes mesmo de irem a um encontro, num retiro. E na verdade, quem vai ao retiro, geralmente é porque já teve um encontro com Jesus, porque o encontro, na verdade, não é para alguém se converter, mas é para ser transformado, impactado pela palavra que vem pelo confronto, a uma chamada de arrependimento, para que as pessoas sejam libertas das regências espirituais, pelos pactos e as alianças que foram feitas no passado, para que as pessoas sejam curadas nas suas emoções, e para que elas sejam cheias do Espírito Santo. Mas a recomendação que temos ao passarmos pelo portal da Páscoa, como devemos estar? A recomendação que o Senhor deu a Moisés, ele disse: fala ao meu povo, fala aos ouvidos deles, que eles celebrem a Páscoa com os lombos cingidos, que eles celebrem a Páscoa com seus pés calçados, e que eles celebrem a Páscoa com o cajado na mão. Olha que coisa tremenda. Queridos, nós estamos numa caminhada, nós estamos numa jornada, nós nascemos de novo, tivemos um encontro com Jesus, isso é maravilhoso, mas não encerra aqui. Nem eu nem você sabemos até quando nós estaremos na terra. Uma coisa estamos certos, que há uma eternidade, e o nosso alvo é o céu. Mas enquanto estamos aqui, estamos numa caminhada, como que numa peregrinação, com um propósito: manifestar a glória de Deus por onde nós passarmos. Interessante porque quando a nação de Israel assume a sua identidade de um povo separado, as nações tremiam diante deles, os povos tremiam diante deles, quando eles guardavam a palavra de Deus. Que você nesta manhã esteja com seus lombos cingidos com a verdade, cingidos com a marca da santidade, para você prosseguir na caminhada, não perecer no deserto e entrar e possuir a terra. Esta é a hora de possuirmos a terra. Muitas vezes nós falamos como que por parábolas, e muitas pessoas não entendem. Meu pai tem 96 anos, e ele é um questionador assim. Quem está um pouco mais próximo a ele, sabe o quanto ele questiona as coisas. Impressionante, ele questiona tudo. E quando nós ministramos aqui a respeito da terra prometida, a terra de Canaã, a terra que emana leite e mel, ele pergunta: onde é essa terra?
Mas é um lugar em Deus, é um lugar em Deus que você pode entrar. A terra está diante de nós, cabe a nós possuirmos a terra. Este lugar está diante de nós, cabe a nós possuirmos. Então é preciso estarmos com os nossos lombos cingidos com a verdade, que toda mentira seja extinta, o seu linguajar saudável, puro, o linguajar santo. Eu estava ministrando ontem dizendo que algumas palavras que eram comuns a nós no passado, na vida de pecado, como palavrões e outras coisas mais, já não cabe mais a nós. Mas eu tenho observado que nesses últimos tempos, as expressões de termos pesados e até gracejos pesados, não está mais apenas com os homens, mas até com as meninas. É interessante, algumas palavras chulas são expressadas assim, com tanta facilidade, porque vem através da televisão, vem através das mídias sociais, e muitas vezes as pessoas começam a reproduzir. A chamada nossa nesses dias de desafios para possuirmos a terra, entrarmos nesta dimensão poderosa de paz plena, provisão completa, é termos os nossos lombos cingidos com a verdade, é termos os nossos pés calçados com a preparação do evangelho da paz. A Bíblia diz: conformosos são os pés dos que anunciam o evangelho, conformosos são os pés dos que anunciam a paz. Quão formosos! Os teus pés não se tornam formosos porque você vai lá no podólogo, numa podóloga, fazendo um tratamento. Não está falando a respeito desses pés. Se bem que é importante tratar esses pés aí, né? Quando você chegar na sua casa, esses homens aí, quando tirar o sapato, não tem que colocar o nariz para fora da janela. Tem tratamento, meu irmão, para essa coisa feia aí, esse chulé. Diga para ele aí, tem tratamento, meu bem. Tem tratamento. É fácil, é simples de combater esse negócio aí. Mas não está falando desses pés. Conformosos são os pés, calçar os pés, fala da sua mente firmada na palavra de Deus, revestida pela palavra de Deus, e que se torna como um capacete que protege a tua mente, e o escudo que apaga os dardos inflamados do maligno. Preste atenção. Este mês de maio é um mês muito especial. Quando nós pensamos numa agenda para o ano, dificilmente a gente coloca 2 eventos, ou 2 ministrações, ou 2 ministradores de fora num mês. É raro. E na verdade é raro mesmo, porque a gente faz algumas coisas de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, trazendo alguém para estar conosco. Mas havia uma agenda da parte de Deus, e neste mês nós teremos amanhã Felipe Valadão, depois no meio do mês a doutora Tânia, juíza federal, que andou pelo lixão e se tornou juíza, e você vai ver que é possível sair de uma condição de pobreza, de miséria, de ruína, e se assentar entre os príncipes. A Bíblia tem promessas extraordinárias. Ela diz que ela tira do lixo do monturo o pobre e o necessitado, e os faz assentar entre os príncipes do seu povo. Você crê? Diga: eu creio. Quando o pastor Marcelo leu esse texto, eu pensei nesse texto nesta manhã. Levítico 26:10. Este texto não é para sair da nossa memória nesses dias em que o Brasil muitas vezes é chacoalhado por uma onda contrária na questão da economia. Este texto não é para sair do nosso coração, este texto não é para ficar fora do nosso linguajar, da nossa mente, é para declararmos constantemente e pensarmos nele e chamarmos a existência dele sobre nós. Algumas pessoas neste tempo de adversidade colocam alguns versículos da Bíblia pensando que eles não vão operar, que eles não vão funcionar. Havia um provérbio em Israel nos dias de Ezequiel, no livro de Ezequiel fala a respeito disso. E o Senhor vem a ele e diz: que provérbio é este que há no meio de vós? Como que conversa é essa? Passam-se os dias e perece toda a visão. Havia um provérbio no meio do povo, e eles diziam assim: passam-se os dias e perece a visão. Ele diz: é chegado o tempo em que toda a visão será cumprida. Você pode dar um aplauso ao Senhor? É chegado o tempo em que todo o decreto profético liberado deste altar
vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na sua casa. Este é um tempo de restauração, sim. Este é um tempo de restituição. Este é um tempo para largarmos as nossas fronteiras e tomarmos posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tudo que precisamos, queridos, nesses dias, é batalharmos diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. E aonde você edifica a sua fé? Aqui. Aqui. Este lugar é um lugar para a edificação da fé. Aonde você edifica a sua fé? Lá na sua casa, na sua célula, com seus irmãos, e também na sua individualidade, quando você separa um tempo para estar diante de Deus, relacionando-se com o Espírito Santo e com a sua palavra. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Pastor José Hilton, ele disse assim: o homem sem fé é tão miserável que nem a Deus ele consegue agradar. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa chamada nesses dias é para diligentemente batalharmos pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Deus compartilhou com você um nível de fé, uma porção de fé, e esta fé pode ser aumentada, esta fé pode ser acrescentada. O que você tem ouvido? O que você tem ouvido? Muitas pessoas na nossa nação foram tomadas pelo medo e se mudaram do país em busca de um refúgio e de melhores possibilidades. Mas eu quero dizer para você, o melhor lugar para você estar é no centro da vontade de Deus. Quando veio a fome nos dias de Isaac, capítulo 26 de Gênesis, nos dias de Abraão já tinha havido uma fome. Nós vimos que a onda, vem como que por ondas, de tempo em tempo se repete os ciclos. Morris Cerullo, ele teve uma visão das 5 maiores ondas e as maiores crises de ondas vindo sobre o mundo. Mas também ele teve uma visão das 5 maiores ondas do mover do Espírito Santo. Nos dias de Isaac era um tempo de fome, e o seu pai já tinha feito a rota do Egito. Ele vai ao Egito, se refugia no Egito, porque o Egito era o lugar onde as coisas estavam aquecidas, o comércio estava aquecido. Havia muitos empregos, muitas ofertas de emprego, e aonde ele estava só estava tendo o quê? Desemprego, não tinha mais o que comer. Então ele começou a pensar como seu pai pensara: eu vou descer ao Egito. Mas Deus apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te mostrar, que eu te disser, e eu serei contigo. Assim como eu fui com seu pai e o abençoei, eu serei contigo. E a Bíblia diz que Isaac, ele permaneceu na terra, no lugar onde Deus ordenou que ele permanecesse. E sabe o que aconteceu com ele? Ele prosperou abundantemente. Naquele ano, em meio à escassez, em meio ao deserto, em meio à fome, ele plantou uma semente, e aquela semente produziu a 100 por 1. A semente produziu a 100 por 1. Tudo que o diabo quer é bloquear o seu coração para impedir que a palavra de Deus chegue no seu espírito. Eu estava vindo para cá nesta manhã, estava pensando, muita gente está sendo ministrada na alma. É muito importante até, eu acho interessante, as pessoas ministrarem o coach, o treinamento, palestras motivacionais. Isto ajuda e aperfeiçoa, mas o que vai levar você ao sucesso é você ficar firmado, posicionado na palavra de Deus. É importante você se capacitar. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 47, versículo 5, diz que quando Jacó chegou na terra do Egito, eles foram colocados diante da melhor terra, que era a terra de Gozém. Era uma terra onde ele poderia ter alimento para o seu rebanho. Faraó perguntou a José: será que existe aí no meio dos teus irmãos alguém capacitado para que possa pastorear o meu rebanho? Será que existe aí no meio dos teus irmãos? Eles chegaram no Egito em cerca de 70 pessoas. Será que existe alguém aí no meio de vocês capacitado, preparado, que sabe lidar com o gado? Algumas pessoas acham que lidar com o gado é assim, não precisa estar preparado. Se um de nós que não fomos capacitados e preparados para lidar com o gado morre.
Não é assim, até para lidar com gato tem que estar preparado. Não, para lidar com gato tem que ser preparado, porque é um animal e precisa de cuidado. É uma profissão. Então aquelas pessoas que estavam capacitadas assumiram postos de comando. Então é importante nos capacitarmos, nos prepararmos, mas é o favor de Deus que vai fazer a diferença na nossa vida. É o favor de Deus, é a graça de Deus. Então tome posse da palavra. Não se mova, fica no lugar que Deus ordenou que você esteja. As pressões, elas virão para tirar você do seu posicionamento em Deus. Quando eu falei a respeito dos lombos cingidos com a verdade, os pés calçados e o cajado na mão, era uma ordenança para cada família. O cajado não estava apenas com Moisés, porque a ordem foi dada por família. Então cada família recebe da parte do Senhor uma ordenança para estar preparado para a jornada, para a caminhada. Esse instrumento, este cajado, fala do apacentamento, da tua responsabilidade em apacentar a sua casa. Deus tem dado a cada um de nós um cajado para apacentarmos e guardarmos o rebanho. O cajado é um instrumento para se guardar rebanho, conduzir rebanho e proteger rebanho. Você homem, você mulher, dentro da sua casa, Deus tem colocado nas tuas mãos um cajado para guardar a tua família, e a tua família não vai ser assolada pelo mal. Pelo menos 2 améns aí. A tua família não vai ser assolada pelo mal. Diga para o teu irmão: a tua família não vai ser assolada pelo mal. A mão do Senhor está sobre a sua vida. Esses dias são dias para edificarmos a nossa fé, para prevalecermos diante da adversidade que vem assolando a humanidade. Assim, queridos, um lugar seguro em Deus, há um lugar de provisão em Deus. Deus sempre vai usar os seus servos, Deus sempre vai usar alguém para ministrar a nós, para falar conosco, para nos libertar. Há um libertador vindo da parte de Deus para ministrar sobre a sua vida, para quebrar as regências do medo, da ansiedade e das preocupações. Este é um dia para entrarmos nessa dimensão e descansarmos na presença do Senhor. Eu quero profetizar que nenhuma arma forjada contra a tua vida vai prosperar, que a sua mente seja blindada contra os dardos inflamados do maligno. Algumas pessoas estão refugiadas dentro das suas próprias casas, com medo de sair, estar no meio da multidão, com medo do HN1. O que mais? HN1, N1, né? Como que é aí? H1N1, né? É a gripe suína. Essa praga não vai chegar a você. Amém? Mas é interessante porque o diabo começa a querer colocar medo no seu coração, e o medo abre o portal para a ação das trevas. Interessante que temos que nos firmar na palavra mesmo. São dias maus. Quando ouvimos de dengue, o chikungunya, a zika, a microcefalia, isso apavora tanta gente. E se nós não cuidarmos, nós começamos a trilhar o caminho do medo. Eu tenho uma grávida dentro de casa, minha filha, minha primogênita. Meu irmão, foi uma guerra assim, aqueles conflitos na minha alma, mas eu lutando para fazer a declaração e a confissão de fé. E o propósito de Deus se cumpre integralmente dentro da nossa casa. Está chegando os dias, e eu já estou ansioso para ver o bebê. Orem por mim, porque eu vou ter que fazer uma viagem na quarta-feira. Estou orando, ou nasce antes ou nasce logo depois que eu chegar. Não é possível. Então por que você vai viajar? Porque a outra filha está formando. Imagina eu não ir na formatura da outra. Então o coração está aqui, o coração vai estar lá, mas eu estou em Deus. E todo o propósito dele vai se cumprir. Amém? Praga alguma vai chegar à tua tenda, praga alguma vai chegar à sua casa. Deus tem uma bênção completa para você. É Páscoa, é Páscoa. É Páscoa. Doug Mills, ele fala, eu repito aqui o que ele fala sempre:
Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos envia alguém. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos envia alguém. Hoje eu sou esse alguém que Deus enviou para abençoar você. Diga glória a Deus. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos envia alguém. Quando nós olhamos para 1 Reis, capítulo 17, Deus fala com o profeta para que ele deixasse o lugar onde ele estava. Deus fala, queridos. Quando você começa a se mover no Espírito, isso é maravilhoso, porque quando você se move em Deus, você tem paz. É impossível você ter paz se você não se mover segundo aquilo que Deus ordena para você. Mas quando você começa a se mover segundo a palavra que Deus tem liberado sobre a sua vida, você tem paz. No capítulo 17 fala de Elias. Ele aparece, ele entra no cenário, e já vai entrar no cenário profético, e ele já libera o decreto profético que não haveria chuva. Ele recebe a palavra da parte do Senhor. Ele diz: não vai chover, e os céus se cerram. As coisas acontecem conforme a palavra liberada. Isso é muito sério. Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa e compartilhando comigo essa semana, de uma pessoa que ela dizia sempre: eu quero morrer de acidente de carro, eu quero morrer de acidente de carro, e morreu de acidente de carro. Imagina um negócio desse. Pessoas assim. Elias, ele ouve Deus. A percepção de Elias era tão extraordinária, mesmo não havendo nuvem alguma, ele diz assim: já estou ouvindo, percebendo o ruído de uma abundante chuva. Quando você é conectado com o Espírito Santo, a sua percepção espiritual te leva além. Você pode fechar os seus olhos e ver assim: os dias que estão diante de você são dias o quê? Eu estou prevendo dias difíceis, eu estou prevendo dias de escassez, eu estou vendo a bola de cristal. Você vem do inferno. Se você está firmado na palavra de Deus, o que a Bíblia diz ao teu respeito? Qual é o pensamento de Deus? Eu vou mostrar para você o que Deus pensa e o que Ele quer para você. Quantos querem ouvir? Elias estava lá. Deus falou: vai e habita junto ao ribeiro de Querite. Eu ordenei ao corvo que te sustente. O corvo, meu irmão. O corvo é um animal considerado imundo. Deus ordenou ao corvo. E de manhã e de tarde o corvo vinha e trazia ao homem de Deus, ao profeta, junto ao ribeiro de Querite, pão e carne. Delivery. Não precisa nem telefonar. Recebe em casa, encomenda. De manhã e de tarde, de manhã e de tarde. A provisão da parte de Deus para aqueles que ouvem a palavra de Deus e obedecem a palavra de Deus. Onde ele estava? Em meio ao deserto, junto a um ribeiro. Ele não estava num grande centro, numa grande cidade, com perspectiva de ir ao mercado e comprar alguma coisa. Há algumas coisas estranhas em Deus assim. Meu irmão, imagina um negócio desse. Como chama esses carrinhos, essa inovação? É food, como chama? Truck food. É um negocinho, né? É isso aí, vocês entenderam. Vai lá, põe na chapa o bifinho lá, pega um pãozinho, dá uma esquentadinha, fecha lá, vai lá, eu sei o endereço, junto ao ribeiro de Querite. Vai lá, tem um homem lá te esperando. E o corvo, normalmente é um corvo. Um corvo. Deus fala até com corvo, e corvo obedece. Há uma correlação entre o corvo e o ímpio. Deus pode usar o ímpio, Deus pode usar o ímpio, Deus pode usar o ímpio para abençoar você. Pode. Quando nós olhamos nos dias dos profetas, o próprio Neemias, no cativeiro, Deus vai usar o rei. Ciro é chamado meu servo, meu pastor, para abençoar o povo de Deus. Deus ordena e o corvo obedece. Agora, o ribeiro secou,
o Senhor vem a ele novamente e diz: agora levanta-te e vai a Sarepta. Eu ordenei a uma mulher viúva, já falei com ela, para te sustentar. Ó, qual era a condição daquela mulher? De falência. Todos estavam arruinados, ninguém tinha provisão plena, eles estavam vivendo à míngua, na escassez, as pessoas estavam morrendo. Houve um tempo de fome em que as pessoas, elas comiam seus próprios filhos, Alguém chegou e disse assim: olha, vamos comer o meu hoje, amanhã a gente come o seu. E comeram da outra. Quando chegou no outro dia, a outra falou: não, o meu não. Aí a confusão foi armada. Mas nós vamos ver contextos assim. O profeta vai a Sarepta. Quando ele vai entrando na cidade, ali estava a mulher. O que ela estava fazendo? Catando 2 gravetinhos para acender um foguinho, para preparar um pãozinho. E ali seria a sua última refeição. A última refeição. A última refeição. Imagina a última refeição. Queridos, eu me lembro nos dias em que eu era criança, sendo instruído na palavra de Deus. Eu me lembro, dentro da minha casa, sempre provisão, e nós tínhamos uns vizinhos, que naquele tempo era comum, alguém vir a casa e falar assim: vizinho, empresta um pouquinho de café, vizinho, empresta um pouquinho de açúcar. Imagina, você já passou por isso? Alguém já viu isso? Pessoas pedindo um pouquinho de farinha, um pouquinho de café, um pouquinho de açúcar, isso era comum. Mas eu me lembro que dentro da nossa casa, os nossos pais sempre tinham para compartilhar com as pessoas a provisão, de uma forma sobrenatural, porque eles estavam alicerçados e fundamentados na palavra de Deus. O salmista, ele se expressa, ele diz assim: eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu fui moço, agora eu sou velho, eu nunca vi desamparado justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Eu desafio cada um de vocês aqui a sair pelas ruas de Campo Grande, encontrar pessoas nas sarjetas pedindo esmola. Tenha uma conversa com elas, ver se elas servem a Deus de verdade. Onde está o coração delas? Com certeza está distante de Deus. Você não vai encontrar nas ruas, nas sarjetas, alguém que teme a Deus, que vive ali pedindo esmola. Ela pode estar ali porque se afastou dos princípios. Eu conheci Deus, eu ia à igreja antigamente. Mas se estiver hoje conectado à igreja de Cristo, é impossível estar nas sarjetas pedindo esmola. Eu fui moço, agora sou velho, eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. À medida que o tempo vai passando, eu sei que na nossa juventude nós temos muitas ansiedades, e eu creio que talvez essa coisa aí vai até o final da nossa vida. Eu contei a experiência que eu tive com meu pai, com mais de 80 anos. O dia que ele abriu o coração comigo, angustiado e chorando, porque uma casa dele não estava alugada. Tinha uma casa de aluguel, estava sem um inquilino, ele estava todo preocupado. Eu creio que essa coisa aí vai até o último dia que nós estivermos aqui na terra. E nós vamos ter que lutar com isso, para vencermos mesmo a ansiedade, as preocupações. Mas conforme o nível da nossa fé, a ansiedade ela fica para o lado de fora. Conforme o nível da sua fé, a ansiedade ela se distancia de você. Conforme o nível da sua fé, o medo ele vai para distante de você. O profeta entrou naquele cenário de fome, de escassez, de miséria, de pobreza. E ele se dirige àquela mulher para começar uma conversa e estabelecer uma conexão. Como é importante você estar conectado a alguém que tem um entendimento aberto. Como é importante você estar conectado a alguém que já foi processado no entendimento, para se tornar um libertador financeiro. Como é importante. Quem você está ouvindo nesses dias? Quem você está ouvindo nesses dias? A quem você tem dado crédito? A quem você tem inclinado os seus ouvidos? A pregadores de calamidade, sim.
Há pregadores de incredulidade, sim. Há pregadores de medo, sim. Há pregadores que estão propagando o medo, o mal. Mas nós estamos em Cristo Jesus, firmados na rocha. E a promessa é: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não vai ser atingido. Você pode crer nisso? O profeta chegou para ela e disse assim: arruma um pouquinho de água para eu beber, para começar a conversa. E quando ela foi buscar água, ele disse: faz o seguinte, traz também um bolo ou um pão. Ela voltou-se para ele e disse: ei, tão certo como vive o Senhor, o teu Deus, eu não tenho senão um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou preparar um pão, eu e o meu filho comeremos o pão e vamos morrer. A sentença de morte estava sobre ela, as cadeias da morte estavam sobre ela. Na verdade, as cadeias de morte pela fome estavam em toda aquela região. O profeta olhou para ela e disse assim: olha só, a primeira palavra que ele disse: não temas. Não temas. Querido, se nós vencermos o medo, se nós vencermos o medo, nós damos um passo seguinte para que o milagre aconteça na nossa vida. Tudo que o diabo quer, pelo cenário criado em que estamos diante dele, encher, entulhar o nosso coração de medo. É tudo que Satanás quer. Ele olhou para ela e disse assim: mulher, não temas, vai lá e faz conforme eu ordenei que você faça, e não vai faltar farinha na panela, e não vai faltar azeite na botija. Ela foi e fez conforme a palavra do profeta, e o milagre começou a acontecer. Ela tirava a farinha, quando ela olhava tinha mais farinha. Ela tirava a farinha, quando ela olhava tinha mais farinha. Ela tirava o azeite, e quando ela olhava tinha mais azeite. Você já viu alguém cavando um poço? De repente a água começa a brotar e subir, começa a brotar e subir, começa a brotar e subir. Começa o processo de multiplicação. Deus pode fazer isso. Deus pode fazer isso. Quando Israel saiu do Egito com os lombos cingidos, seus pés calçados, o cajado na mão, eles caminharam por um deserto por 40 anos, e todos os dias tinha provisão. Durante a noite Deus colocava sobre eles uma tocha de fogo, um aquecedor. Você já foi nesses restaurantes no tempo do frio, que tem ali um botijãozinho de gás e tem um fogo assim? Alguém já viu? Um aquecedor. Imagina uma coluna de fogo. Copiaram disso. Acho que viram lá. Nos lugares, o Brasil usa pouco, mas ainda aqui em Campo Grande já tem esse negócio. Quando você vai nesses países mais frios, é comum aquelas colunas de fogo aquecendo o ambiente. Lá estavam eles no deserto, porque deserto, meu irmão, à noite é muito frio, ninguém suporta. Uma coluna de fogo para aquecer. Durante o dia, como chama aquele que solta uma aguinha assim, com ventinho, não é o umidificador, que coloca na parede mesmo para refrigerar, não é o ar-condicionado, o climatizador. Durante o dia no sol, meu irmão, quem aguenta sol de deserto? Faz o seguinte: eu vou mandar um climatizador para vocês, uma nuvem. Todos os dias eles se levantavam, tinha um maná. Tinha um maná. Mas é tão interessante o povo, porque chegou o momento que ele falou: maná de manhã, maná de tarde, maná, ninguém suportava mais maná. E o povo começa a murmurar: queremos carne, levantar as fazendas, tudo do PT, carne. Os cartazes lá, todo mundo, diante de Moisés, carne, Moisés olhava: não é possível, todo mundo querendo carne. Sabe o que Deus faz? Olha como que Deus age. Meu irmão, veio um vento, veio do mar produz peixe, mas veio um vento trazendo cordonizes do mar, imagina isso.
E o povo começou a comer tanto, começou a sair pelos narizes, pelos ouvidos. O povo é assim, né? É esquisito mesmo. A provisão plena da parte de Deus para a sua vida. Aquieta seu coração, aquieta seu coração. Aquieta seu coração. Muitas vezes somos provados porque Deus sonda o que está dentro da gente. Tem gente que se perde na abundância, tem gente que se perde na escassez. Quando vem a abundância, eles não têm mais tempo para Deus. Faz os seus planos e aí é balada toda noite. É segunda-feira, é terça-feira, é quarta-feira, é quinta-feira, na quarta-feira vai caindo, vai levantando e vai chegando na sexta-feira. Aí chega no sábado, no domingo, estou cansado. Eu e Deus, seja intenso em Deus. Seja intenso em Deus. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele envia alguém. Aqui foi Elias. Quando você vai mais para frente um pouquinho, Elias tinha um discípulo que se chamava Eliseu. Eliseu vai entrar no mesmo cenário. De repente, Elias é levado, Eliseu fica no seu lugar, é o profeta, aquele que estabelece a conexão com Deus. Uma mulher viúva vem a ele, desesperada, abre o coração e diz assim: olha, o meu marido, ele era um dos filhos dos profetas, estava na escola de profeta, ele temia a Deus, ele morreu, mas ele deixou uma dívida impagável. Imagina um negócio desse. Ele deixou uma dívida impagável. Os credores agora, eles vieram e eles vão levar os meus filhos, porque se pagava dívida, se não tivesse grana ou alguma coisa, com os filhos. Ela desesperada diante do profeta, mas o profeta já tinha passado pela escola. Falou: o que eu vou fazer por essa mulher? Um cheque não ia resolver o problema da mulher. Ele não pensou assim: vou fazer aqui um ajuntamento com os colegas, com os amigos, a gente vai ajudar ela, vai resolver o problema dela. É importante muitas vezes a gente fazer isso, a gente faz, mas o que Deus quer nos levar é ir além. Ele pensou, o que você tem dentro da sua casa? Ele disse: eu não tenho nada senão um pouquinho de azeite. É o que precisava. Ele disse então, ele vai instruir como ela deveria proceder. Vai nos vizinhos, pega em vasilhas, não poucas, vasilhas vazias, coloca na sua casa, fecha a porta e vai começar o milagre. Existem momentos que é importante nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta, sentarmos e fazermos uma oração diante de Deus e abrir o coração. Você que é casado, eu sei que muitas pessoas são casadas, mas o marido não é crente, ou a esposa não é crente, eu sei disso. Mas Deus vai ouvir a tua oração, mesmo você sozinho dentro do seu quarto, você sozinho dentro do seu quarto. Mas se você tem a oportunidade de estar com o seu cônjuge e entrar em concordância para um milagre, Deus vai fazer um milagre. Chame o seu líder, compartilhe com ele, diga: ora comigo, eu preciso de um milagre. Ora comigo, vamos concordar, e Deus vai fazer um milagre. Há um milagre da parte de Deus para você nesses dias. Nós estamos celebrando Páscoa, e fala: por que agora? Não foi por causa da agenda. O calendário é o calendário bíblico que nós seguimos. É entendimento espiritual. Isso aqui muitas vezes não é fácil entender e compreender esses mistérios. Mas a Páscoa, abre-se um portal mesmo para desfrutarmos da libertação completa, sermos livres da opressão do inferno e nos levantarmos para caminharmos rumo à terra prometida. Queridos, prestem atenção. Quando eles celebraram a Páscoa, falou: à meia-noite o anjo da morte vai passar. Todas as casas em que tiver o sangue, a marca do sangue do Cordeiro, esta casa estará livre. Nenhuma das pragas que alcançara os egípcios alcançou o povo de Deus. Nenhuma das pragas. Então você vai estar livre dessas pragas. Creia, chame o cumprimento da promessa e você vai viver a promessa. Todas as vezes que Deus quer nos abençoar, Ele nos conecta a alguém. Eu quero aqui encerrar dando esses presentes aqui. Você se alimenta de palavras. Você se alimenta de palavras.
As palavras, elas são alimentos para o nosso espírito. As palavras, elas têm o poder e a capacidade também de restaurar a nossa mente, a nossa alma. O que você ouve pode abater você ou pode levantar você. Dependendo da informação que você recebe, você fica abatido. Dependendo da notícia que você recebe, você se alegra. É assim ou não é? A importância de você ter palavras diante de você, palavras que possam edificar a sua fé. Eu tenho aqui esse primeiro livro, O Poder de uma Conexão. Eu quero dar para alguém. Alguém quer o livro? Muita gente. Para você. O Poder de uma Conexão. Tem para todo mundo, tá? Você pode pegar o seu. Este aqui, Jardins Vivendo uma Vida Abundante. É interessante porque todos os meus livros, se você for ler, eles são diferentes, mas eles sempre vão envolver um tema, que é uma vida plena, uma vida abundante, provisão completa. Todos. Porque é o que Deus tem dado a mim, é o que Deus fez na minha vida. Eu só posso compartilhar aquilo que Deus fez comigo. Então eu compartilho com você através das mensagens, das palavras e através dos livros. Esse livro aqui, Jardins Vivendo uma Vida Abundante. Tem alguém aí que quer o livro? Você. Apóstolo, como você está escolhendo? Pelo Espírito Santo. Estou brincando. Deus te abençoe. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. Essa menininha que levantou a mão ali rapidinho. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. Apóstolo, é só para gente da frente, não tem ninguém da trás. Agora sim, hein? Vou dar para alguém lá de trás. A luz que me salvou, me libertou, me faz prosperar. É um entendimento aberto para viver isso. Lá atrás, tem alguém nos visitando? Lá atrás, visitando. Tem algum visitante aí? Lá atrás, tem? Então esse aqui levantou a mão de preto aí. Lá o último, lá atrás. Essa senhora, é uma senhora, não sei, não deu para ver daqui. Esse é você mesmo. Ele lá. Paz e provisão, 7 passos, 7 princípios para você viver isso. Eu falo aqui, é o seminário que nós ministramos. Quantos ainda não leram nenhum livro meu? Faz assim. Tá bom, muita gente. Você tem a oportunidade de ir lá e ser abençoado. Se eu pudesse, eu daria livro para todo mundo. Mas é o investimento que você vai fazer, que é o investimento da viúva. A viúva, primeiro ela deu para poder receber. Então você vai lá, faça o seu investimento no seu livro, e você vai ter o livro. Estude o livro, de manhã, de tarde, de noite. E o que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua vida. Se coloque em pé. Eu quero orar por você. Dentro de instantes nós estaremos ceando, partindo pão, tomando cálice. Os obreiros já podem estar se preparando para esse momento, que é um momento muito especial, de compartilharmos o pão e o cálice. Feche seus olhos. Pai Santo, te agradecemos e te bendizemos por esta manhã, pela tua palavra liberada sobre nós. A palavra é o alimento, ela amplia o nosso entendimento. Te agradecemos, ó Deus, porque a palavra fora liberada nesta manhã com um propósito: quebrar os grilhões e as cadeias do medo nas nossas vidas. Temos a convicção e a certeza que o Senhor está conosco. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Levante a sua mão direita. Vamos fazer uma oração juntos. Diga: Pai, nesta manhã eu abro o meu coração e eu faço a minha declaração de fé. Diga: eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, e eu viverei as promessas do Senhor. Não temerei, mas eu viverei todas as promessas do Senhor para a minha vida e para a minha família, em o nome de Jesus. Diga amém. Glória a Deus. Olha só, amanhã, se eu fosse você, riscava tudo, qualquer compromisso lá fora para estar aqui. Vai ser extraordinário amanhã. Pastor Felipe Valadão é um jovem pastor. Deus o tem usado de uma forma extraordinária no Rio de Janeiro. E ele vai estar ministrando aqui amanhã, para a edificação da sua fé. Amém? Então se assente um pouquinho. Quero que os pastores venham aqui comigo. Venham para cá, sobe no altar aqui. Esse momento é um momento muito especial para nós, que é o momento da ceia.
Quando Israel estava se preparando para deixar o Egito, aquele cordeiro que fora sacrificado e o sangue colocado sobre os portais, aquilo ali era uma figura do que estaria por acontecer no futuro. Aquele cordeiro tipificava Jesus, que seria sacrificado por nós. Se aquele cordeiro lá trouxe livramento nas casas, o que Jesus não pode fazer por você? O sangue de Jesus tem poder para nos livrar do mal. Nós estamos diante do pão, diante do cálice. Este é um momento muito pessoal. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha só, escute um pouquinho. A Bíblia diz que algumas pessoas não conseguem discernir o corpo de Cristo, não tem entendimento. Por isso que muitos dormem, e há no meio de vós muitos fracos e doentes, porque você olha para uma pessoa e não consegue crescer na fé, parece que sempre está débil na fé, não amadurece na fé, não amadurece na vida cristã, não assume os seus compromissos e a sua responsabilidade como igreja, porque não consegue discernir o corpo. Isso é importante. A igreja não entende nem o que é igreja, e o que é igreja e o propósito da igreja na terra. Algumas pessoas abandonam a igreja por nada. Muitas vezes elas são chateadas, elas são desconectadas e vão viver o seu próprio mundo. Eu estava falando, crente desconectado da igreja é como rabo de lagartixa. Você já viu um rabinho de lagartixa quando corta? Não parece que continua vivo? Mas por um tempo, é uma energia que está lá, pois ele morre. Todos aqueles que são desconectados da igreja, distantes da igreja, não tem vida em si mesmo. Até pode pensar que tem, mas não tem. Você tem a vida de Deus em você, conectado ao corpo que é a igreja. Você pode entender isso? E a ceia é uma proposta para termos um entendimento aberto a respeito disso, e vivermos isto na essência, para entrarmos na terra. O portal está aberto, mas você vai caminhar, é você que vai caminhar. O portal se abriu, Israel permanece no Egito. O portal se abriu, eles permanecem no Egito. Não, eles começaram a caminhada, começaram a jornada. No meio, alguns foram perecendo por causa da murmuração, foram sendo eliminados. 600 mil pessoas foram eliminadas no deserto por causa da murmuração. Não murmure, glorifique, exalte, bendiga o nome do Senhor. Louve a Deus pelo seu pastor. Mesmo se você não gosta muito, não vou muito com a cara do apóstolo Edmilson, mas ore por mim, meu irmão. Você acha que é possível alguém estar no nosso meio e não gostar de mim? Lógico que é. Pessoas muitas vezes não conseguem abrir o coração. Abra o seu coração para você receber tudo que Deus tem nos dado neste lugar. Curva a sua cabeça. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. É um exame pessoal. Depois nós vamos participar. Pai, te agradecemos e te bendizemos por este tempo tão especial, compartilhando o pão e o cálice. Que a mão do Senhor venha sobre o teu povo, em o nome de Jesus, amém. Os obreiros estão posicionados, eles vão liberando para lá e para cá, e você vai conforme a liberação dos obreiros, vindo para tomar o pão e o cálice. Podem vir enquanto ministramos o louvor. Abraçar o meu mestre Jesus.
Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. João viu os santos louvando ao Senhor, digno é o Cordeiro de honra e louvor. Não viu mais noite nem escuridão, pois o próprio Mestre ilumina Sião. Perto está o dia em que subirei e num lar de paz eu morarei. Eu quero ir para este lugar, Jerusalém. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz. Jerusalém, Jerusalém, cantai, ó Santa Grey, Hosana nas alturas, Hosana pra sempre, enfim. Jerusalém, vou caminhar nas ruas de ouro. Irei abraçar o meu Mestre Jesus. Jerusalém, vou descansar às margens do rio, na cidade de luz, cidade de luz, morada de Deus, Jerusalém, cidade de luz, Jerusalém. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Participemos do pão que representa o corpo. Depois de cear, Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Participemos todos do cálice. Glória a Deus. Quantos foram abençoados nessa manhã? Ontem à noite nós demos a oportunidade, também na sexta-feira, para você que tem um pedido e tem
buscado uma resposta em Deus para escrever algo e trazer no altar. Esta semana é uma semana de oração. Nós estaremos intercedendo a cada dia por esses pedidos. Se há algo no teu coração, se você está buscando uma resposta de Deus, você pode escrever, eu vou estar orando. Depois você vai trazer no altar, você vai deixar no altar. Durante toda a semana os intercessores vão estar orando por você. Amém? Alguém já fez aí? Então levante para o céu este pedido. E você que ainda não fez, depois você pode fazer e você pode trazer no altar. Amém? E esta semana toda estaremos orando e intercedendo pelos pedidos. Levante bem alto ao céu. Pai, no nome de Jesus, o Senhor conhece o deitar e o levantar de cada um dos seus filhos. Ó Deus, agora eu apresento diante de Ti cada pedido, ó Deus, cada clamor, cada necessidade, cada propósito, cada desafio. Que a mão do Senhor esteja estendida. Dá ordem aos Teus anjos, ó Deus, para estarem trabalhando. Ó Deus, toma esta causa nas Tuas mãos. Em o nome de Jesus eu ordeno a bênção. No nome de Jesus, amém. Enquanto estamos ministrando, você que fez o seu pedido, pode deixar aqui no altar. Depois os obreiros vão estar recolhendo. Durante toda a semana estaremos orando. Não se esqueça, amanhã Felipe Valadão, e na quarta-feira vamos avançar na ministração. Deus que te abençoe, shalom.